no ar mais um episódio do nosso podcast, O Grande Plano. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa oportunidade de troca de ideias, de crescimento, de desenvolvimento para o seu negócio, para a sua empresa, sempre conduzido aqui com maestria pelo nosso mentor, Manuel Lima. Manuel, gratidão por mais uma oportunidade, seja bem-vindo e vamos para essa entrega maravilhosa. Bom dia, André, bom dia a você que está nos assistindo. Eu tenho certeza que você estava aí de alguma forma ansioso ou ansiosa para chegar na inteligência financeira. Só que aqui nós vamos colocar a inteligência neurofinanceira, ok? Nós finalizamos o episódio anterior falando da inteligência humana. Então, nós precisamos da inteligência neurofinanceira. É o ser humano fazendo uso do dinheiro a seu favor, ok? Então, dentro do processo da inteligência neurofinanceira, nós vamos conhecer algumas coisas aí extraordinárias, certo, André? Com toda certeza. O tema central, como disse o Manuel, do nosso episódio de hoje, é a inteligência financeira arrematando às 10, e que dirá às 11, como disse o Manuel, inteligências globais de mercado. E eu quero trazer aqui uma reflexão, né, Manuel? Dinheiro ele é o fim ou ele é o meio? Dinheiro é finalidade de qualquer empresa ou ele é o meio pela qual essa empresa se desenvolve? A bola está contigo. Então vamos lá. Dinheiro é o meio. Dinheiro é o meio que você usa para atingir aquele conforto, aquele status, aquele resultado, aquele objetivo, aquela conquista. Então, o dinheiro, ele possibilita você fazer uso de recursos. Ninguém gosta de dinheiro. As pessoas gostam do que o dinheiro proporciona a elas. Então, é só para entender, aí fica muito claro. Então, o dinheiro é um meio de eu chegar a ter aquele conforto que eu tanto desejo. Ok? Então, aí já está respondida essa pergunta. E aí, vamos direto, então, para o conteúdo, que começa com uma pergunta. Como romper dificuldades financeiras? Eu acho que é isso que você gostaria de ouvir, gostaria de aprender, como romper dificuldades financeiras. Já que eu sou empresário, estou nesse processo de esgotamento empresarial, esgotamento financeiro, esgotamento físico, tudo aquilo que já foi falado. Se você não assistiu, volta lá no começo, que tem tudo isso separado, módulo a módulo aí para você poder seguir essa jornada, ok? Então, como romper as dificuldades financeiras? Primeira coisa, para romper dificuldades financeiras, você vai precisar de 4 passos, né? De uma vida próspera. Como você também já teve lá as questões de prosperidade, então vai lá dar uma olhadinha. Então são 4 passos para uma vida próspera. Então eu só vou romper a minha dificuldade financeira quando eu já souber trabalhar direcionado e muito bem relacionado com a prosperidade. Porque aí eu já sei a diferença entre prosperidade, entre sucesso e entre riqueza. Quando eu tenho esse discernimento, eu já sei separar o joio do trigo, fato de pessoas, uma coisa da outra, é onde eu começo a ter um discernimento. Então vamos lá. O primeiro passo é fazer disrupturas de bloqueios mentais. O que é isso? São crenças que prendem você a ações que não te levam aonde você quer chegar. São crenças limitantes, crenças que limitam você a continuar fazendo de uma forma que não funciona. São crenças que limitam você a não dar um passo a mais. Ou são crenças que limitam você a dar passos demais. Então, olha só, nós temos que fazer a disruptura de bloqueio mental, usando toda a inteligência humana, para que você possa olhar para o dinheiro, olhar para ele como um meio e não mais como um fim. Você saber que o dinheiro é construído no meio e não no fim. Ok? E nem no start. O dinheiro não é construído na hora da ideia. A ideia vem, você precisa de trabalhar a ideia,
fazendo dinheiro no processo que você está construindo a ideia. Então você começa a vender a ideia já fazendo, executando. Então a ideia do G12 veio. Tudo bem. E daí que a ideia veio? A ideia é 10%. Eu tive que construir todo esse processo para materializar o G12, para você ter o que comprar, para você ter o que receber. E aí eu fui construindo o quê? A oferta. Ninguém compra produto nem serviço, você compra oferta. E aí eu vou ser muito claro aqui na parte financeira. O que eu venho fazendo em todos os episódios? Eu venho te ofertando alguma coisa. Eu não vim te vendendo nada, não estou te vendendo nada ainda. Tudo isso é uma oferta. Eu estou ofertando alguma coisa para você analisar, para você refletir e você entender se isso cabe para você ou se não cabe. Uma vez que você acompanhar o raciocínio, se você realmente se permitir a conhecer, eu não tenho dúvida que ele cabe. Mas isso quem vai fazer é você. Eu estou apenas ofertando, mas ainda não estou te vendendo. O momento da venda vai chegar. O momento da venda vai chegar. Então, é para você entender que dinheiro é um meio e não um fim. Eu poderia estar preocupado então em já sair vendendo para você. É o fim, já quero logo. Não. Eu não vou vender, você que vai comprar. Então a gente tem que... É isso que eu vou te ensinar a fazer. Para isso, você vai ter que fazer algumas disrupturas. E aí foi onde eu falei para o Kleber. Kleber, só para de atender o convênio. Confia em mim. Porque o mentor ele tem muito isso. Chega uma hora que a gente olha no olho da pessoa e fala, cara, confia em mim. Dá um voto de confiança. Você não tem que fazer isso, mas você pode confiar em mim se você quiser. E quando ele fez isso, quando ele realmente usou a confiança e foi lá e praticou, ele só vem me agradecer. Você vai ver o depoimento do Kleber aí. Nós estamos preparando aí o depoimento dele para ele poder contar essa história de uma maneira bem clara, bem transparente para você. Eu não pego ninguém na emoção para dar depoimento. Se eu pego ele na hora que acontecesse aquilo para ele dar, ele já deu vários depoimentos. Mas dentro do G12 nós estamos construindo um depoimento totalmente racional, para ele falar, para ele explicar, para ele poder contar para você os passos, as dificuldades que ele teve, tudo isso daí. Então o primeiro passo, disrupturas de bloqueios mentais para você aprender a lidar com o dinheiro no meio e poder ter sustentabilidade no fim, ok? Segundo passo, clareza do DNA financeiro. Você tem um DNA financeiro. Eu, como mentor e perito em tudo isso que eu faço, eu tenho olho clínico para ver como que o seu DNA financeiro está. Porque ele é um estado, não é uma definição. Então, o que é, Manuel, DNA financeiro? Para você falar que você tem que ter clareza do DNA financeiro. DNA, demonstrativo, neurológico, ativo. Vou falar de novo. Demonstrativo, neurológico, ativo. Eu vendo todo o tipo de atividade que você pratica dentro do seu negócio. Eu vou ver como que o seu sistema neurológico comanda todas aquelas atividades. E nós vamos demonstrar de forma totalmente diferenciada para o mercado. Por quê? Porque você já demonstrou para mim. E se você veio comigo, é porque tem alguma coisa que você não está gostando, tem alguma coisa que não está atendendo a sua necessidade. Você não está chegando naquele lugar do jeito que você gostaria de chegar e nem no tempo que você gostaria de chegar. Então, esse demonstrativo você já traz para mim quando você entra. Aí eu vou, identificar. Toda a parte neurológica nós vamos trabalhar fazendo o quê? As disrupturas. Limpando coisas que tem para ser limpada e colocando coisas que ainda não está inserida aí na sua mente, no seu sistema neurocognitivo. E aí sim, você vai se tornar mais ativo. Você vai se tornar mais ativo ainda em fazer o que deve ser feito, como deve ser feito, para te levar num curto espaço de tempo para aquele lugar que você tanto deseja, que é chamado de conquistas. Ok? Bom, uma vez que você conheceu o seu DNA financeiro,
e nós começamos a trabalhar ele, é ali que nós vamos fazer um compromisso. Você vai, é exatamente ali, quando eu vi todo esse funcionamento no Kleber, que ele fez o compromisso de queimar a ponte. Queimar a ponte. É uma historinha que eu vou falar bem rápido, porque não é para ficar colocando as metáforas aqui para te encantar, não, porque aqui eu estou falando de coisas exatas. Mas era lá um povo que estava indo para uma ilha para combater os inimigos, e quando esse comandante do navio chegou lá, eram vários navios, o comandante chegou lá e mandou descer todo mundo desceu, já foi acampando na ilha, e depois eles fizeram uma ofensiva lá para verificar os oponentes. E aí eles já estavam todos preparados para começar essa guerra. E quando eles foram avistar os oponentes, um soldado viu que os oponentes eram 10 vezes maiores do que ele em quantidade. Então o exército era 10 vezes maiores. O que esse comandante fez? Falou para todo mundo, ó, vamos ficar todo mundo aqui concentrado, nós vamos reanalisar para ver se vai dar ou não. Mas o que ele fez? Ele voltou lá para a praia, onde estavam atracados os navios, ele colocou fogo em todos os navios. E aí, retornando dessa ação, ele virou para todo mundo e falou o negócio seguinte: eles são 10 vezes maiores que nós, mas a nossa estratégia é extraordinária, eles não têm a habilidade que nós temos, eles não têm as inteligências que nós temos, eles não têm as estruturas que nós temos, portanto, o potencial, toda a metodologia que a gente vai usar para combatê-los é infalível. E tem uma coisa: eles tacaram fogo em todos os navios nossos. Para ir embora, a gente vai ter que, inclusive, vencer eles e tomar o navio deles. Nós não temos outra opção. Então isso a gente chama de... Lá foi queimar os navios, aqui você vai queimar a ponte. O caminho que você vinha seguindo vai tacar fogo na ponte, como se fosse um abismo entre dois caminhos, ok? Você taca fogo na ponte e não tem volta. É só para frente. É para frente que se anda. Você vai pegar um método e vai trabalhar o método e vai trabalhar esse método com exaustão, no sentido que não é de você se desgastar. Não. É com exaustão, é no sentido de você praticar, aprender, praticar. Aprende um pouco, pratica um pouco, aprende um pouco, pratica um pouco, e para frente que se anda, e para frente que se anda. Isso é queimar a ponte. Na quarta etapa, o que é? Recursos de ferramentas e habilidades de manuseio. Então o que aquele comandante falou? Cara, nós temos aqui todos os recursos. Eu treinei vocês com todas as habilidades. É só vocês agora fazer uso, manusear tudo aquilo que você adquiriu e colocar agora em prática na hora da batalha, porque agora é real. Então o que você vai fazer no G12? Esse percurso. Você vai fazer um percurso de usar todos os recursos que nós estamos te entregando, ou seja, que nós vamos te entregar. Eu já estou considerando que você está dentro do G12. Nós vamos te entregar todos os recursos, com ferramentas, como eu falei, um mapa de neurosolução, vai trilhar, você tem uma trilha obrigatória para fazer no G12, você tem que cumprir um percurso, que é para garantia que você vai ter resultado. E tem uma outra parte que é opcional. O que é opcional? Todo mundo geralmente cumpre. Todo mundo cumpre. Mas é opcional porque assim, tem uma trilha que a gente vai ficar monitorando, você tem que fazer aquilo. As outras tem lá a aba, né, para você ter a aba de membros lá, para você ter um monte de informação que realmente seja pertinente quando você tiver uma dúvida. São muitos vídeos aulas que você tem à disposição, porque quando você tiver uma dúvida, eu vou falar assim para você, ó, essa dúvida que você tem, pode ir lá naquela aba, que lá tem esse assunto que você está me perguntando. Aí você vai procurar. A disruptura, ela vem sendo feita de maneira que é você que dá a velocidade. O que eu não vou deixar é você atropelar. Tem uma essência no G12, que são algumas partes essenciais, que eu falo das 25, cada uma que você faz, você tem que me dar o feedback para pegar outra. Cada uma que você faz, você me dá o feedback, porque ali é a construção, você não vai ter como correr.
É um jogo de videogame, sabe? Que tem fases. Não vai dar para você passar para alguém, porque o G12 é eu com você, você comigo, é o olho no olho. Então não dá para você passar para alguém, fazer para você e falar, não, tá pronto, você não vai me entregar a tarefa dessa forma. E nem eu vou te encher de tarefa. O que eu estou falando são dos compromissos que você vai ter com a sua própria empresa. Você vai precisar aprender cada etapa da tua empresa para poder ter autonomia pessoal, profissional e, consequentemente, isso vai te dar uma autonomia familiar e empresarial. Porque tudo isso anda junto, né? Então, é aqui, a quarta fase. Legal. Alguma pergunta daqui, André? Porque eu tenho mais algumas coisas ainda que eu vou passar. Mas se você tiver alguma pergunta, se você quiser reforçar alguma coisa que você entenda que é importante para eles saberem nessa parte financeira, porque tudo isso daqui é que vai definir o volume do financeiro lá no final, né? Não, tem tudo a ver com o que a gente sempre fala da medida, né? Qual que é a sua medida financeira? Qual que é o tamanho que você suporta? Quanto dinheiro cabe na tua conta? É aquilo que você dá conta, né, Manuel? Você dá conta de lidar com mais dinheiro do que você ganha hoje, aí na sua empresa, no seu empreendimento? E o Manuel sempre fala do disjuntor financeiro, né? Desarma quando você bate num ponto que você não suporta mais. Pode parecer contrassenso isso, mas é real. E o Manuel vai falar um pouco mais sobre isso também. Vamos lá, então eu posso falar assim, ó. Escolhe suas qualidades para obter seus resultados na vida. Então, toda qualidade que você escolhe é quem define os resultados que você obtém. Então, qual é o seu DNA? Eu falei, é o demonstrativo neurológico ativo. Então, escreve a palavra ativo em pé, que eu vou fazer um outro acróstico para você compreender. Ativo, né, a letra A, é você ser autêntico. Você precisa buscar essa autenticidade. Você é um ser único. A letra T é transformador. Você precisa ser autêntico e transformador. Você vai transformar a sua dor. Se existe uma dor financeira aí, é você que vai transformar essa dor em prazer. Ok? A letra I. Você precisa ser ímpar. Na Bíblia está escrito que nós temos que ser sal, não açúcar. Você precisa ser ímpar. Ser ímpar não é ser igual a todo mundo. Lembra que teve uma aula que eu falei assim, ó, nade contra a maré, ignore a manada, porque a maioria, a massa é a mediocridade, ok? Letra V, você sendo ímpar e verdadeiro, você conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer as verdades a seu respeito, as verdades que mantêm você num lugar horrível, sem nenhuma necessidade. A verdade é que você tem potencial. E o problema é que você não o conhece e não usufrui do potencial que você tem. O potencial é a máquina que vai fazer dinheiro. Por isso que a gente fala, vamos potencializar o nosso faturamento, vamos potencializar a nossa rentabilidade. É ele quem faz dinheiro. E a letra O, por final, um objetivo principal definido. Quem não tem um objetivo principal definido, quem não tem isso materializado por escrito, não tem o caminho, não tem o mapa, não tem o desenho, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então você precisa trabalhar, você pode ser o seu próprio GPS, só que para isso você vai ter que instalar toda a programação. Um GPS é uma máquina que recebeu o quê? Uma série de informações, ela ordenou essas informações, e na hora que alguém faz uma pergunta, ela dá o caminho de forma ordenada, de forma organizada e com muitas opções. O G12 é o seu GPS. O G12 é o seu GPS, porque ele vai te dar o seu objetivo principal definido. O que ele vai dar? Ele vai dar a possibilidade de você construir. É você que constrói, não sou eu. É você que constrói. Ok? Então, o grande plano é esse. Não tem, né? E aí, fora isso daí, nessas questões aí financeiras, como o André tocou no assunto, né? Você vai começar a ser mestre das suas narrativas, mas primeiro, maestria nas narrativas mentais. Você tem que ter maestria na narrativa interna. Aí você estará no comando da cabine central, que é o seu sistema cerebral. Você estando nesse comando,
O que que você vai aprender lá? Você vai aprender como esse comando funciona, nós vamos te dar o mush na mão do comando. Aí você vai entender que o piloto é que determina o percurso que ele quer seguir, ele que vai determinar a rota. Aliás, desculpa, foi até bom eu falar desse jeito para fazer a correção. Ele vai determinar o destino, mas nós vamos modelar os moldes mentais financeiros. Ele é modelado pelos moldes que você já tem na cabine de comando central, por aquilo que você já criou. Então você vai aprender a lidar com a cabine para mudar os moldes financeiros que você tem até o dia de hoje, para evoluir muito nesses módulos. Aí você vai elevar o termostato financeiro, que foi o que o André falou da questão do disjuntor. Você está programado para fazer X, você não está programado para fazer 10X. E você não está mais contente com X, porque X não é o suficiente para manter a vida que você deseja. Então, você está programado porque você tem uma válvula chamada termostato financeiro. Nós vamos desarmar esse disjuntor, porque todas as vezes que é para você ultrapassar isso, acontece alguma coisa e você volta no mesmo lugar que você estava. Por isso que eu falei lá, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tá bom, tá ruim. Essa oscilação é o seu termostato financeiro que precisa ser trocado. Essa válvula é igual uma válvula termostática num automóvel. Ela está lá para evitar que o carro aqueça demais ou congele demais. Ok? E aí essa válvula está dentro lá de um sistema de arrefecimento. Então você tem um sistema de cabine comando central, onde tem os moldes mentais e onde você tem o termostato. E aí é que você vai transformar o seu DNA financeiro. Quando você passar por essas 3 etapas, a quarta etapa é fazer a transformação. É transformar a ação para mudar o resultado financeiro. E isso vai ser feito pelo quê? Pela quinta etapa, que são os padrões comportamentais ativos. Por quê? Os moldes mentais vai definir os padrões comportamentais. Se você mudar o molde, muda o padrão. É o bolo que eu falei lá atrás. Quando você vai fazer um bolo, você colocar ele numa forma, que é um molde, ele vai sair sempre da mesma forma. Se você trocar a forma, se você trocar o molde, ele vai sair de um modelo diferente. Quando você troca o modelo mental, é quando você... como que eu sei se você trocou? Quando eu olho para o seu comportamento, o seu padrão de comportamento. Se não mudar o seu comportamento, é porque você não mudou o seu modelo mental. Porque você ainda tem dificuldade com a sua cabine de comando central. Então, é um pouco de tudo isso. Aí você vai entrar na frequência do dinheiro que você deseja, vai manter uma constância nas ações que você precisa se colocar, a postura e o posicionamento. Tudo isso para você adquirir é muito fácil, porque só depende de treino. Nós vamos limpar a tua mente para você começar a treinar só o que deve ser treinado. Isso nada mais é do que uma escolha que você vai fazer, e essa escolha só quem pode decidir é você. Isso é decisão. Então isso daqui é uma inteligência neurofinanceira, para que você possa adquirir a inteligência de negócios, o business intelligence. Aí sim você estará dentro desse mercado global de forma extraordinária. Finalizando isso aqui, André, eu quero finalizar com duas frases. A primeira: o seu tesouro é a liberdade financeira. É isso que você está buscando. E para você ter a liberdade financeira, o tesouro que eu tenho para te entregar, maturidade financeira. Você precisa ter maturidade quando se fala em dinheiro. Ok? E maturidade financeira também aplicada à maturidade empresarial, né? Sim. Que é a grande transformação que o G12 proporciona. O empreendedor entra com uma maturidade baixa em nível de negócios e, na outra ponta, sai com um alto nível de maturidade empresarial. Ele domina a estratégia empresarial e ele domina a forma de fabricar, de produzir dinheiro, de fazer dinheiro, né, através da empresa dele. Por conta disso, que não é você fazer uma formação de estrategista. É você se tornar um estrategista profissional
e atuar em qualquer empresa. Por isso que a gente fala, um estrategista empresarial é um profissional de alta performance em estratégias de negócio. Manuel, Simples assim. nenhum MBA entrega isso. Você Não. vale mais que um MBA, E né? quando Uma eu pós falei em negócio. 4 décadas, André, eu fui modesto. O que você vai aprender aqui, se você entrar com sangue no olho, você vai sair com um conhecimento que poucas pessoas têm. Uau. Como é linda a sua missão, Manuel, de trazer, se despertar para algo mais dentro do empreendedorismo, para um passo além, para águas mais profundas, para um novo nível, subir de nível, subir de nível, subir de nível como empresário. Gratidão. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio e encerrando com chave de ouro aqui a entrega das 10 inteligências, né? Fechando com a financeira. E nós vamos para as considerações finais, mano. Gratidão mais uma vez a você investir o tempo em você. Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever no YouTube e pedir para que as pessoas que você mais ama façam o mesmo. Me seguir lá nas redes sociais, manuellima.oficial, Instagram e Facebook. E estamos juntos, conte comigo sempre, né? E aguardo você no G12, ok? Sem o medo do não e sem a ansiedade do sim. Simplesmente estou te aguardando lá, ok? Muito bom. Gratidão. Gratidão a você que entregou seu tempo em troca deste conteúdo extraordinário. Aplique, traga um monte de grupos de discussão, traga a sua equipe para assistir, traça um plano de ação. E vem, quando a hora estiver, quando a oportunidade estiver pronta para você, esteja pronto para ela. Nós nos vemos no próximo episódio, encerrando a nossa temporada de conteúdos com o episódio 40. Esse é o 39, episódio 40 do nosso podcast O Grande Plano, falando sobre máxima eficiência com mínimo esforço. É possível isso, Manuel? Com certeza. É muito possível. Aguarde o próximo episódio e você vai descobrir como. Nós nos vemos lá, então. Um forte abraço.